as Escrituras em Lucas 9, de 51 a 56, amém? Lucas 9, versos 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para vos preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Eu vou repetir esse trecho. E Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Esse texto, ele segue a linha, como cada evangelho ele foi escrito com uma finalidade. Nós temos, por exemplo, o evangelho de Mateus, que vem mostrar o reino, né? O reino do Pai, o reino em que o Cristo de Deus, ele é aquele que se apresenta reinando no mundo. Tanto que nós pegamos trechos, Mateus, que ele fala, é chegado o reino de Deus. Quando nós vemos aqui Marcos, ele é o servo que faz a vontade do Pai. Em João, é o Cristo que é o próprio Deus. Em Lucas, a toada que ele é escrito como, tendo por ênfase, apresentar o Cristo como sendo o conciliador. E Cristo sendo o conciliador, quando nós lemos o evangelho, cada evangelho, nós temos que ter firme que cada um tendo essa finalidade, nós temos que ler os textos que aqui se apresentam e tentar compreender, tentar assimilar qual é o liame que liga a vontade de Deus àquilo que foi escrito. Então, tendo em vista isso daqui, a ênfase do Cristo como o reconciliador, nós vamos ver que algumas das parábolas aqui desse livro de Lucas só fazem parte desse próprio livro de Lucas. E esse texto que nós lemos, ele não é encontrado em outra parte da Bíblia. E ele fala sobre esse momento em que os discípulos que ali estavam com Cristo, e Cristo ele faz um convite, na verdade, para os discípulos logo atrás, em Lucas 9, 23, ele fala, quem quer vir após mim, siga-me. Lucas 9, 23, ele faz um convite que ele estava já disposto a ir para Jerusalém. E o que é interessante nesse trecho é que essa passagem que está aqui lá no verso 55 e 56, e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Esse trecho na Bíblia de alguns de vocês deve estar entre colchetes. Vocês viram isso, que está entre colchetes? E o que quer dizer esse texto, que ele está, essa observaçãozinha de que ele está entre colchetes? É que nos escritos mais antigos e mais confiáveis, esse texto ele não é encontrado. Uai, Márcio, então você vai ministrar sobre um texto que pode não estar nos escritos da Bíblia? Isso é verdade, que foi inserido posteriormente aos manuscritos mais antigos? É isso que você está dizendo? Sim, é isso que eu estou dizendo. E por que você o faria, Márcio? Eu ministro sobre esse texto porque, embora ele não esteja nos escritos mais antigos e haja essa observação em colchete, esse texto ele está de acordo com o espírito do Evangelho. E um pouco atrás, ele vem mostrando
toda dúvida que se apresentava do Cristo como sendo aquele que é o reconciliador. Um pouco atrás, se a gente pegar para poder ler toda a Escritura, se a gente pegar o livro de Lucas, nós vamos ver que um dos textos em que, o momento em que Cristo, ele faz a primeira multiplicação dos pães, e se segue logo a segunda multiplicação dos pães, aí, caminhando, Cristo fala assim para os seus discípulos, fala, olha só, eu quero que vocês fiquem atentos com o fermento dos fariseus. E os discípulos, né, que sempre com os olhos voltados para aquela coisa da realidade das coisas, e nunca o que é o teor espiritual, o conteúdo espiritual do que Cristo falava, eles se cutucavam e falavam assim, ó, eu acho que ele está falando isso daí, porque não tem pão para esse tanto de gente. Aí Cristo olha para eles e fala assim, vocês não entenderam ainda? Isso logo atrás. Vocês não compreenderam ainda? E é nessa pegada que vem o livro de Lucas, mostrando o quanto o Cristo ele é incompreendido, o quanto o Cristo ele não é enxergado como aquele que veio reconciliar o mundo, não é compreendido como aquele que é suficiente em si mesmo. E na sequência ele, olha só, quando chega aqui, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Quando a gente pega a leitura desse texto, a gente vê que aquilo dali era um dia comum, era um momento comum no ministério de Jesus Cristo. Ele estava caminhando para Jerusalém, porque era chegado o momento dele ser assunto ao céu. Só que quando a gente pensa para haver a assunção ao céu, nós temos que pensar que primeiro deve haver o quê? A morte. O primeiro aspecto para que ele seja assunto ao céu é a morte. E depois, a encarnação. Cristo, reencarnação, ó, que coisa feia. Ele ressuscitou. Primeiro, Cristo, ele precisa passar pela morte, depois pela ressurreição, para só então ele ascender ao céu. E o engraçado é que ele, sabendo de tudo o que ele passaria, sabendo de todos os momentos que ele seria vitimado naquele momento, ali o texto ele usa uma palavra tão interessante, que ele estava no semblante com a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Vocês sabem o que é a intrépida resolução de ir para Jerusalém? Quando você tem uma intrépida resolução, uma corajosa resolução, uma forte resolução, você não vai ser tolhido da tua vontade, do seu desejo, você não vai ser tolhido por qualquer dificuldade, por qualquer momento que se apresente como um obstáculo, e tampouco por aqueles que, dizendo se ajudar, ainda dizem assim, olha, eu vou preparar o sono do mestre aqui, porque ele precisa descansar. E ao chegar ali naquela aldeia de samaritanos, é de conhecimento de todos, o problema que havia entre judeus e samaritanos. Todos conhecem os problemas que haviam entre os judeus e os samaritanos. E nisso o que aconteceu? Quando chegaram os discípulos, João e Tiago, naquela aldeia, eles voltam revoltados, né? Eles chegam para Cristo e falam assim, olha, eles não querem receber, não. Quer que nós oremos para vir fogo do céu? E Cristo, ele olha para os discípulos e fala assim, olha, homens de pouca fé, vocês não me conhecem, vocês não entenderam ainda. Eu acho que ele retrata aquela multiplicação dos pães ali. Eu acho que o que habita o coração do Cristo, é claro que essas palavras não estão escritas. Nossa, o Márcio está acrescentando na Bíblia. Não, estou falando de um sentimento. Do Cristo olhar e falar assim, vocês ainda não estão compreendendo nada, vocês ainda não estão vendo que isso tudo é necessário que eu passe, isso tudo faz parte do batismo de fogo pelo qual eu passarei para ser provado, para ser aprovado, para ser transformado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui hoje, falando do amor desse Pai.
Aí Cristo fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. E quando nós olhamos para a realidade da igreja do século 21, quando nós olhamos para a realidade da igreja de hoje, essa frase ela ecoa de uma forma tão poderosa: vocês não sabem de que espírito são. Semana passada, nós tivemos uma peça aqui. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu chorei. Eu chorei de verdade naquela peça. Eu chorei porque quando eu olhava a igreja de Cristo, aprisionada, cega, sendo escarnecida, padecendo todas aquelas coisas, no meu coração Cristo falava assim: é assim que a minha igreja se encontra. Porque amam mais as coisas, amam mais as fábulas do que a minha verdade. E aquilo dali me doeu, e aquilo dali me deu um gás, pastor, me deu um gás para a gente poder continuar falando desse evangelho, porque é necessário que fábulas elas saiam dos nossos corações. Porque quando Cristo fala para os discípulos: vocês vocês não entenderam ainda não, isso daí é em outro momento. Vocês não sabem de que espírito vocês são. O que o Cristo de Deus ele queria falar naquele momento? Vocês já leram esse texto? Vocês já meditaram sobre isso? Vocês já pensaram que quando Cristo fala: vocês não sabem de que espírito vocês são, ele traz à tona uma verdade que se encontra no coração dos discípulos, que não sendo igual ao Cristo de Deus, não retratando o Cristo de Deus, antes eles retratam o próprio ego e a própria vontade de fazer o mal, de cometer justiça com as próprias mãos, não perdoando, não declarando a sua fraqueza e confiando no amor daquele que é o puro amor de Deus. Vocês não sabem de que espírito são. É essa a colocação que Cristo faz para mostrar o quanto aquele povo ainda habitava nas misérias espirituais, ainda estava distante de conhecer o Cristo de Deus. E nessa peça que nós tivemos na semana passada, eu agradeço a cada irmão que participou dessa peça, porque foi uma mensagem tão profunda, e eu recomendo aos irmãos que não assistiram, que assistam pela internet. Continua lá, não continua, pastor? Continua, já foi editada, já foi trabalhada, e já está lá para todos assistirem. Nessa peça ele mostra 4 espíritos que habitam, que hoje se encontram regendo a igreja de Cristo. Ele fala sobre o espírito de engano. Você imagina que no espírito de engano, a pessoa, o servo de Deus, o escolhido, aquele que foi predestinado para ser noiva, aquele que foi chamado para ser noiva de Cristo, gerado e transformado em Cristo, aquele que há de compor em Apocalipse 21 essa árvore que vai ser alimento para o mundo. Esse mesmo é o que hoje tem padecido de engano e olhando para tantas coisas com ar de misericórdia, mas na verdade são adoradores de si. E isso daqui, quando a gente vê essa passagem que João e Tiago, eles falam: Senhor, queres que mande descer fogo do céu? A gente olha para eles e vê ali um espírito bem diferente do espírito de Cristo, porque aquele que sendo Deus, aquele que sendo antes de todas as coisas serem, aquele que estando nas alturas, adorado após a criação, por toda a criatura, ele desceu do céu, ele já caminhou no tempo, se colocou como um homem, ele abdicou do ser,
sofrendo morte de cruz, morrendo como um maldito. Esse é de quem se diz que nós devemos ter o mesmo Espírito, tende em vós o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se deu por usurpação ser igual a Deus. Eu pergunto para vocês, seria usurpação se ele falasse, eu sou Deus? Mas a Escritura nos diz, não se deu por usurpação ser igual a Deus, mas ele abriu mão de si, ele se esvaziou, e o chamado é, tende em vós o mesmo Espírito. E quando nós olhamos para o Cristo de Deus, e nós olhamos para as nossas experiências humanas, para aquilo que nós dizemos que é santo, para aquilo que nós dizemos que é bom, para aquilo que nós dizemos que tem peso de glória, quantas das coisas permaneceriam se passadas pelo crivo desse Cristo de Deus? Eu vou explicar melhor. Se você colocar uma balança, e você pegar aquilo que você diz que é santo, aquilo que você diz que é puro, aquilo que você diz que vai ecoar para a eternidade, e apresentar a Cristo, e olhar em Cristo como o paradigma, como aquele que é o nosso molde. Eu lembro uma vez que eu falando a respeito sobre nos amoldarmos a Cristo, eu lembro que eu falei uma vez sobre um brinquedo que eu tinha quando eu era criança, e eu tinha aquele coisinha de gesso, né, do Tio Patinhas, do Mickey e do Pateta. Aí a gente fazia aquele gesso, né, bem aguado, para poder colocar na forma. E quando colocava na forma, o que era engraçado é que na forma do Pateta saía um Pateta. Sério, eu achava engraçado isso daí, porque na forma do Mickey saía um Mickey. Meus irmãos, isso é óbvio. Se eu estiver naquele que é a forma, que deve ser a forma, aquele que amolda o caráter do cristão, aquele que gera a vida, aquele que transforma, aquele que é o amado do Pai, aquele em quem o Pai tem o prazer, de modo inequívoco, eu vou me amoldar a Cristo, e Cristo será visto na terra. Todo mundo está esperando um evento escatológico do Cristo que virá no céu de uma nuvem e virá do ocidente, cruzará o oriente, sairá do oriente, atravessará o ocidente. Para com isso. O Evangelho é para nós vivermos hoje. O Evangelho é para gerar a vida daquele que é em você hoje, em mim hoje. O Evangelho, ele é experiencial, ele não é um bando de doutrinas para ser posta no papel e ser conhecida intelectualmente, não. O Evangelho é vida, e como vida, ele deve ser como aquela semente que uma vez plantada, ela deve romper a sua casca. E rompendo a sua casca, ele deve ter forças para poder ir acima, para poder romper o próprio solo que ele está plantado. E não só isso. Essa mesma semente, que uma vez rompida a casca, rompido o solo, ele deve ganhar os ares rumo à luz. Assim deve ser essa semente que está nos nossos corações, porque em 2 Pedro diz que todas as coisas concernentes à vida e à piedade já estão em nossos corações, porque nos foi entregues por Cristo. O Cristo de Deus já está no meu e no seu coração. Nós já habitamos nesse Cristo de Deus, porque Colossenses diz que todas as coisas foram feitas nele, e ele é o sustentáculo de todas as coisas, sem o qual nada do que foi feito teria sido feito. Nele nós habitamos, nele nós nos movemos. Se você respira, meu irmão, você respira nele. Se você se move nele. Se você pensa nele. Não tem como dissociar a sua vida, não tem como dissociar a minha vida daquele em quem nós fomos feitos. E a notícia boa é que, havendo ainda esse espírito de engano, o Cristo de Deus nos chama à luz, porque o engano são trevas,
O segundo espírito que estava sobre aquela igreja, na peça, era da sabedoria do mundo. Eu lembro que ela falava assim: você hoje passa vergonha porque você quer, porque eu posso te dar a glória dos reinos desse mundo. Não foi assim que Cristo foi tentado? Não é essa a tentação? Se apenas me prostrarem, se prostrares a mim, todos os reinos te pertencerão. E quando fala sobre essa sabedoria do mundo, quantos de nós buscamos essa sabedoria do mundo e nos apegamos a ela como sendo o nosso mecanismo de conseguir todas as coisas, abandonar a nossa dependência desse Cristo de Deus e falar: eu posso porque eu sou, eu dou conta porque eu sou o cara. Quantas vezes nós não falamos isso na nossa vida? Quantas vezes nós olhamos e falamos assim: eu consigo porque isso para mim é fácil. Autossuficiência. Nós damos conta, quando na verdade todas as coisas, estando em Cristo, todas as coisas sendo fruto da vontade dele, deveriam, como aquela semente, crescer e gerar um fruto que lhe é próprio. Porque você não tem uma jaqueira plantada de uma semente de parreira, não tem. Você não vai pegar uma amendoeira e vai ordenar que dela nasça abacate. Não, é contra a natureza dela. E a natureza de nós, que somos gerados em Cristo, é gerar os frutos aos quais Deus separou para nós. E quando nós olhamos esse espírito da sabedoria do mundo, nós viramos as nossas costas para aquilo que é eterno e olhamos para a glória do presente. O terceiro espírito foi o espírito dos filhos da desobediência. E quando eu estava lendo as Escrituras, eu vi que muito do engano que a igreja padece não é por desobedecer, não é por não proceder, mas é por obedecer às doutrinas que não são a sã doutrina, que acaba sendo um viés da desobediência. E nós vamos ver que o espírito de riqueza, não precisa nem falar do espírito de riqueza, quantas pregações, quantas vezes ainda habita a semente no nosso coração, se eu abençoar, eu vou ser abençoado, se eu der, quantas? Como se Deus estivesse de trás de um balcão e falando assim: vamos ver quantas fichas você tem. Vocês já foram lá no Parque Shopping? Não tem aquele bando de fichinha, quando o pessoal, naquela área de brinquedos do Parque Shopping, tem um joguinho lá que você vai participar e você ganha um bando de fichinhas, né? Aí você chega de trás daquele balcão e fala assim: bora lá, eu ganhei tantos bilhetinhos. Aí ele vai olhar na relação o que dá para trocar. E as pessoas pintaram Deus dessa forma, como esse Deus que está atrás de um balcão de troca, que vai somar todos os créditos que você tem, subtrair todos os débitos e vai falar: olha, você tem um crédito na casa de 50 alguma coisa. Ah, então eu posso reivindicar, porque Deus me prometeu que eu seria cabeça e não seria... Para. Porque todas essas misérias que foram mostradas nessa peça, hoje nós podemos ver essa junção, todas elas na igreja do presente século. Nós podemos ver na igreja que está aí, as pessoas estão ouvindo essa palavra, ouvindo uma palavra, ouvindo um evangelho. Notem que eu não falei a palavra e eu não falei o evangelho. Estão acreditando, estão desobedecendo por obedecerem. Parece antagônico, não parece? Desobedecendo por obedecerem. Hamartia, estão errando o alvo. Porque existe um alvo. Existe um alvo. Esse alvo, que é o próprio Cristo. Esse alvo que deve ser a
a fome de cada um de nós. Senhor, eu preciso ser gerado por Ti. Senhor, eu careço dessa graça. Eu preciso ser transformado. Isso daqui que está no meu coração, Senhor, não dá. Essa igreja é a mesma que diz em Apocalipse 3, sou rico e abastado e de nada eu preciso. É essa igreja que acha, que acredita verdadeiramente não carecer de Deus. Mas é o espírito de Laodiceia que Cristo fala, estou à porta e bato. Quem está à porta e bate é porque ele está fora. Eu quero que vocês entendam que uma rápida observação sobre isso, o estar fora, ele não está na realidade da coisa, na realidade espiritual, porque é impossível que Cristo esteja fora de algo, é impossível que Deus não esteja em algum lugar. Isso não se trata de uma questão geográfica, não, Deus não entra naquele lugar, espaço físico, não. Ele está falando dentro dos nossos corações, Ele está falando nas nossas vidas, Ele está falando nas nossas consciências, porque é possível que nós, estando, não estejamos. Quantos entendem isso? É possível que nós, estando, não estejamos, porque a nossa consciência ela precisa ser ganha. Nós precisamos ter a compreensão de que nele nós vivemos, de que nele nós nos movemos, de que nós somos total e integralmente dependentes desse Cristo, total e integralmente dependentes dele. Quando pega aqui Apocalipse que ele fala, quem dera fosse quente ou fria, quem dera. Lucas 9,56, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Perdão? Amém. Piamente. O Filho do Homem veio para salvar. Você já se perguntou salvar de quê? Você já se perguntou se o aspecto que você crê acerca da salvação, ele é uma mera salvação geográfica, temporal? Quando Cristo vier nas nuvens, então eu serei salvo e levado ao céu. Todos nós já pensamos isso um dia. Todos nós já imaginamos que a salvação se resumia a isso, porque no evento futuro escatológico, sabe-se lá quando que ele vai acontecer, já tem 2000 anos que isso é anunciado, mas dessa geração não vai passar dessa geração, como não passou da primeira geração da igreja, como não passou da segunda, como não passou da terceira, e nós continuamos vivendo a história, e cada geração teve a sua experiência com esse Cristo de Deus, porque para cada um individualmente, esse Cristo voltou, e Ele há de voltar para cada um de nós, e é por isso que nós devemos viver essa realidade hoje. Não se preocupa com o evento escatológico, isso não te pertence, isso não me pertence. Preocupe-se com a sua vida hoje. Olha para dentro do teu coração e fala, Senhor, como eu estou? Olha para mim, Senhor, porque eu sou miserável, pobre, cego, nu. Aquilo dali que se fala em Apocalipse 3, Senhor, fala ao meu respeito, como eu sou miserável. Eu me acho rico, eu me acho abastado, Senhor, mas eu preciso. Olha o que fala, eu sei as tuas obras, lá no 3,15, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nossa, Márcio, que palavra dura. Não é. É um chamado para a realidade em Cristo. Porque essa é uma miséria de todos os nossos corações. Todos nós, em alguma área, vivemos a miséria que esse mundo tem nos impingido, que essa carne, ela nos impinge.
porque nós precisamos ser gerados todos os dias, nós precisamos ser transformados todos os dias. Às vezes você venceu um grande monstro que você alimentou a vida toda, mas outros virão, sabe por quê? Porque a redenção, ela é um processo contínuo no tempo, a redenção, ela é um processo que se inicia com a morte, e uma vez que nós morrermos para nós mesmos, essa semente há de germinar, ela vai romper as barreiras, e nós vamos rumar à luz. Isso é uma tendência natural, porque nós somos chamados para isso, mas é necessário que nós passemos primeiro pela primeira etapa. Vida todos nós já temos, então o requisito para a morte todos nós já temos. Mas você está falando de morte física? Não. Estou falando de morte do eu. Estou falando de morte do ego. O que foi a queda? Lúcifer, que não era... Não, Lúcifer não. Lúcifer, que não era, querendo roubar de Deus o lugar que era dele. Me colocarei no mesmo nível de Deus. Porque quando você se coloca no nível D, você não precisa mais de Deus, você não tem mais dependência desse Deus. Qual foi o espírito da queda de Gênesis 3? Me acompanhe. A serpente vira para Eva, fala assim, olha, certamente não vai morrer não. Porque Deus só falou isso porque Ele sabe que você vai ser igual a Ele. Opa! Olha só, aquilo acendeu no coração, falou, você é igual a Deus, ó, viver dependente de Deus, eu tenho conhecimento acerca de mim, ganhei consciência acerca da minha existência, da minha realidade, eu vou viver dependendo de Deus. Aí vem o Salmo 2, né? Rompamos as ataduras, rompamos as cadeias que nos ligam a Deus, olha, que ele fala, porque se amotinham as nações e os reis da terra. Ele coloca essa questão, por que os reis da terra se unem contra o ungido de Deus? Só que Deus já recitou o decreto. O Cristo de Deus é o amado. Entendam que o Alexandre que não procede de determinada forma, porque ele está vigilante, ele ainda é Alexandre, ele não é Cristo. O Márcio, que coloca no coração o firme propósito de se dominar. Não entendam, como eu dizendo assim, vai fazer o que vocês quiserem. Não estou falando isso. Estou falando de coisas mais profundas. Eu estou falando de que os seus atos, eles sejam frutos da geração da vida de Deus, da transformação operada pelo Pai. Porque o Márcio que se domina, o Alexandre que se domina, Josué que se domina, Cádimo, cada um de nós, eu poderia falar o nome de cada um de vocês, que se domina, é porca ataviada, é cão limpo. Nossa, você está me chamando de porca, de cão. Ainda não é o Cristo. Ser porca ataviada, ser cão limpo. A Escritura diz que tudo torna para onde veio, de onde veio. É necessário que, morrendo nós, para o nosso ego, para o nosso eu, nós nos coloquemos como aqueles que aderem à cruz. Tome a sua cruz. E tendo tomado essa cruz, fala, Senhor, eu estou aderindo sim à tua morte, mas eu quero também ser gerado na sua ressurreição. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? Eu quero ser gerado na sua ressurreição, porque se faz necessário que nós olhemos para o nosso interior. Pensamento de Tiago e de João, ele fala sobre uma coisa tão perigosa nos nossos corações. Eu estava ouvindo uma ministração acerca dessa palavra, e ali o pregador ele falava assim, as pessoas que estão seguindo uma religião, elas se sentem com uma determinada prerrogativa de juízo.
E aquilo dali falou tanto comigo, prerrogativa de juízo. Por que prerrogativa de juízo? Eu ficava me perguntando, falava, eu concordei com ele, mas eu queria os motivos pelos quais ele afirmava que o cristão ele tem essa prerrogativa, ele acredita estar inserido nessa prerrogativa, né? E eu cheguei à conclusão de que quanto mais não se reconhece a sua própria miséria, quanto mais o homem não olha para o seu interior, quanto mais o homem olha para doutrinas como quem tica, fala assim, bora ver aqui, sábado, não como isso, não me assento com quem bebe, não faço isso, e vai ticando uma série de coisas, e vai ticando. Aí a pessoa olha aquela cartelinha, né, de regras, de doutrinas, e fala assim, como eu estou bem. Mas o Cadmo não. Cadmo não. Não. Não vou nem falar de você, tá? De jeito nenhum, meus irmãos. A pessoa que olha para uma cartilha, aquilo que é dado como fruto do engano, a pessoa olha para si como sendo justa, a pessoa olha para si como sendo aquela que cumprindo todos os rigores. Eu lembro do encontro de casais que a gente foi, e lembra disso, Laura? Do encontro de casais, e ali tinha uma relação de coisas por fazer, né? E a gente foi ticando ponto a ponto. Aí a gente chegou, a gente falou assim, a gente está bem, não está? Olha que orgulho. Nossa, amor, como a gente está bem. Aí a gente voltou de Caldas Novas, brigado. De tão bem que a gente estava, é sério. Aquilo dali foi para mostrar, vocês estão bem o quê, fariseu? Vocês estão bem o quê? Essa cartilha não é nada se isso não for gerado no teu coração. Essa cartilha não é nada se ela for fruto de uma transformação operada por Cristo na minha vida e na sua vida. Ela é nada. É porca, é cão, só que estão limpos e ataviados. Eu não quero ofendê-los falando isso, não. É a Escritura que usa essa expressão, que é necessário que Deus seja gerado em nossos corações. É necessário que a vida seja gerada em nossas vidas. Porque nós não temos vida, nós subsistimos nele. E isso precisa entrar na minha e na sua consciência. Isso precisa entrar no meu e no seu coração. Porque enquanto nós acharmos que nós somos detentores de algo, enquanto nós acharmos que nós podemos algo, nós não vamos declarar a Deus a nossa dependência, a nossa integral insuficiência em nós mesmos. Porque somente quando nós assim declararmos, como fruto de um reconhecimento fiel, como fruto de um reconhecimento sincero, Deus, eu não sou nada, eu preciso da tua misericórdia. Mas a gente veio com um lastro religioso tão forte, a gente foi inserido no tempo em que as doutrinas elas se fazem presente. Imagina que você foi lançado no mar, e como peixe você não pode ficar salgado. Já pensaram nisso? Aquele peixe que você acaba de tirar do mar salgado, você corta a carne dele, você limpa, e ele não está salgado. Nós não podemos, nós não devemos. E toda essa série de doutrinas, toda essa série de enganos, nos fez afastar da relação íntima que nós deveríamos ter com Cristo, da relação real com o Cristo de Deus. Porque se você parar para pensar, enquanto você e eu acharmos que a vida espiritual ela se resume a vir à igreja, a não beber, a não frequentar lugares, a não estar com o nosso irmão porque ele bebe, olha, irmão de sangue porque ele bebe. Gente, você está se achando suficiente, eu estou me achando suficiente. E a verdadeira relação, o verdadeiro relacionamento com Cristo, ele sequer passa pela ideia da cristandade. Porque quando Cristo ele fala, vocês não sabem de que espírito são.
ele fala: vocês não conhecem aquilo que eu vim ensinar. Vocês não vivem aquilo que eu vim ensinar, aquilo que eu vim trazer para vocês. Quantos aqui creem nesse Cristo de Deus? Quantos creem, eu vou perguntar melhor, quantos creem nas doutrinas de Cristo? Quantos creem que é necessário se relacionar com esse Cristo? Eu não pedi antes, eu vou pedir desculpa por causa do que eu vou dizer. Quarta-feira eu vou roubar um exemplo que foi dado aqui no estudo de quarta-feira, que eu achei perfeito. Olha como o nosso relacionamento com Deus, ele foi legado por engano. O pastor botou um exemplo, eu não sei se o senhor ia usar em outra pregação, mas eu vou, tá? Ele botou sobre um casal. Imagina que um relacionamento de um casal, dentro de um lar, aí o marido acorda, aí a mulher representando a figura do Deus, e o homem ali, aquele que se relaciona com ela, né? E naquele momento, na hora que acorda, o marido vira de costas para a mulher e fala assim: ô meu amor, muito obrigado por você existir, muito obrigado pelo meu dia, muito obrigado por tudo, amém. Aí vira as costas e sai. Aí quando dá a hora do almoço, serviu a refeição e fala: ô meu amor, muito obrigado pela refeição que o Senhor me dá todos os dias, que você me dá todos os dias, que você faz, em nome de Jesus, amém. Quando vai à noite, ele vai fazer a mesma oração. Imagina essa relação sendo num casamento. Imagina essa relação pai e filho. Imagina essa relação com um amigo. Eu encontro o Marcão e falo: ô Marcão, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, amém, tchau. E viro as costas e vou embora. Não há relação. E assim nós estabelecemos uma relação com Cristo, pautado naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós momentaneamente podemos oferecer, quando Cristo é uma realidade vigente, operante em nossos corações. Olha o tanto que o engano, ele trouxe um afastamento. Olha o tanto que o engano, ele tirou Cristo do centro desse amor relacional. O tanto que ele nos afastou da verdade de Deus. Tiago e João, eles andavam com Cristo, eles caminhavam com Cristo, eles vivenciaram os milagres que Cristo fazia. E mesmo assim, Senhor, querem que nós mandemos descer fogo do céu. Quando a gente crê no Cristo, quando a gente declara que a gente crê no Cristo, que a gente crê nas doutrinas por Ele pregada, a gente tem que viver as doutrinas por Ele pregada. Eu quero que vocês abram. Aliás, acompanhem com os olhos Mateus 6. Mateus 6 tem trechos aqui tão maravilhosos. Perdão, bota Mateus 5. Eu vou falar alguns artigos, olha, vou falar aqui alguns versículos. Eu quero que vocês botem na balança aquele exemplo que eu dei sobre o Cristo, que você vai passar pelo crivo do Cristo, que você vai sopesar as suas ações, os seus pensamentos, o seu coração no Cristo de Deus, amém? Olha só, ele fala aqui, 22, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio. Mas aí ele fala assim, se você se irar com seu irmão, quantos daqui se iram? 8, 10, opa, está aumentando, 11, 13, beleza, 13 pessoas, glória a Deus por isso. Todos nos iramos. 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele que se ferre.
Ele que tem contra mim, eu não tenho problema com isso, não é assim o nosso pensamento? Não. Se teu irmão tem algo contra ti, vai lá e reconcilia com ele. Olha que coisa. Está aqui no 25, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. 28, eu porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, como cometeu adultério com ela. Gente, olha o padrão de Cristo. Olha o padrão. E nós achando que o fato de não irmos para um lugar ou outro, o fato de que nós acordamos, viramos as costas e falamos, ó Senhor, muito obrigado pelo nosso dia, obrigado pelo ar que nós respiramos, que isso é relacionamento. 37, ele fala, eu acho tão interessante esse trecho, ele fala assim, que você não deve jurar, porque a tua palavra ela deve bastar, seja a tua palavra sim, sim, não, não. A tua palavra ela deve bastar. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eita, agora eu quero ver quem faz isso. Meu irmão, Márcio, por que você está lendo, está falando assim? Por que você está levando a ministração dessa forma? Porque o crer no Deus, o crer em Cristo, ele pressupõe nós abdicarmos do nosso coração, termos o mesmo Espírito que havia em Cristo Jesus, que sendo Deus não se deu por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si. Crer em Cristo é viver a doutrina de Cristo, mas como aquele que, como está em Apocalipse 3, que segue o conselho, aconselho-te, porém, que de mim compres o ouro refinado pelo fogo. Nós devemos comprar esse ouro refinado pelo fogo, que é a riqueza espiritual proveniente do trono de glória, proveniente do amor do Pai, porque só Ele pode gerar em nossas vidas a transformação necessária. Eu já estou caminhando para o final. Os irmãos do louvor, se já quiserem se aprontar, porque só nele nós encontramos saída para as nossas vidas, para a nossa miséria. Quando Cristo diz assim, vós não sabeis de que espírito sois, Ele fala que vocês estão andando comigo, vocês caminham comigo, mas vocês não me conhecem. Meus irmãos, nós precisamos conhecer esse Cristo. E o convite que eu quero fazer para cada um de vocês é um convite de introspecção, de olhar para dentro de si, de se conhecerem e saber o quão dependentes do amor de Cristo, o quão dependente da misericórdia. Essa palavra misericórdia é tão interessante, ele fala de mísere, das nossas misérias, né? E córdia, vem de cardios, coração. É o coração de Deus sendo posto nas nossas misérias. Reconheça cada uma das suas misérias. E se você ainda não consegue, fala, Senhor, eu sou tão altivo, eu sou tão ególatra, que eu sequer consigo reconhecer os meus erros. Traz luz ao meu entendimento. Traz luz ao meu coração, porque eu preciso enxergar, eu preciso que a tua vida seja reinante, eu preciso que a tua vida seja operante em mim. Isso só vai acontecer, meus irmãos, se você se dispuser. É claro, eu estou falando nessa vida, eu não estou falando do reino milenar, do evento escatológico, eu estou falando do hoje. Se você quer viver o melhor dessa terra, e o melhor não é o melhor de acordo com os preceitos capitalistas, o melhor é Cristo. Abra seu coração, reconheça a sua dependência do Pai, abdique de tudo que é exterior, olha para o seu interior e fala, Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém?